Série B é difícil, é complicado, né? Até antes mesmo do América ter essa sequência na Série A aí, com disputa em competições na Sul-Americana, na Libertadores, o América já era visto como um grande nessa competição, né? Tem aí de 10, no mínimo, aí, que vão brigar pelo acesso, você pode ter certeza disso, né? E eu espero muito, eu tenho muita confiança que o América será, assim, uma dessas 4 equipes aí a conquistar o acesso, né? Se tem uma pessoa hoje que me conhece bem, né, em relação daquilo que eu possa, né, oferecer assim, de rendimento, é o Cauã. Ele vem de uma comissão aí do Lisca, né, que foi muito bem aqui no América também, e o Cauã era participativo daquela comissão também. Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. De Mara Entrevista, chegando para você, com certeza, com mais um personagem do futebol. Isso mesmo, é assim que é o De Mara Entrevista. Conversa bacana, boa resenha, sempre pelos 91.7 FM, da FM O Tempo, também nas plataformas digitais de O Tempo, no YouTube, youtube.com/O Tempo, e também no nosso YouTube específico do esporte, que é o youtube.com/O Tempo Esportes. Lá você acompanha todos os nossos programas, entrevistas especiais, tudo que a gente faz no esporte aqui no Tempo, você acompanha por lá. Ao meu lado hoje, Léo Campos. Que bom, mais uma parceria, Léo. Que bom, Dimara. Tudo bem? Tudo ótimo. Para você que está nos acompanhando aí do outro lado, seja no YouTube ou então no rádio, como já descreveu a Dimara, sempre um prazer estar aqui, sempre um bom papo, né, Dimara? A gente que acompanha o futebol especialmente, você conversa com personalidades também de outros esportes, do vôlei, por exemplo, já passou por aqui também. Mas, além do dia a dia, né, conhecer um pouco mais sobre aqueles que têm mais a falar, né? E esse personagem é sempre muito conhecido pelo que faz dentro de campo e também pela postura que ele tem fora de campo, sobre seus posicionamentos. É um personagem histórico para o América, né? E vai ser um papo muito interessante hoje. Ah, com certeza. E olha, eu tenho uma admiração enorme por ele, né? Eu sempre digo assim que ídolo tem que ser dentro e fora das 4 linhas. Acho que ele representa muito isso no América. E a gente gosta tanto do América que a gente acaba elegendo ali, né, os jogadores que têm mais, que demonstram muito mais, né, aquela questão emocional em relação ao time, né, aquela questão da liderança. E por isso eu tenho uma admiração enorme por ele. E é o nosso convidado de hoje, Juninho, capitão do América. Seja muito bem-vindo, Juninho. O América, de certa forma, decepcionou também, né, Dimara? Porque a gente imaginava que poderia chegar à final do Campeonato Mineiro. E... Eles, a gente, a torcida, todo mundo achava, né? Pelo que fez na primeira fase, né? Para mim, a melhor equipe. Quando chegaram às semifinais, né, e você olhava as classificações, né, Tombense, Cruzeiro, Atlético e América, eu não tinha a menor dúvida que o favorito era o América, pelo que ele fez, né? Já começou impressionando, né? Com 2 goleadas, 2 goleadas por 6 gols, primeiro em cima do Pouso Alegre, depois fora de casa, diante do Ipatinga. Teve o tropeço, talvez diante ali do Vila Nova, um empate com o Atlético, também, não sei se considera-se um tropeço e tal. Mas venceu o Cruzeiro na primeira fase, só que na semifinal acabou decepcionando um pouco. Aquele futebol todo da primeira fase não aconteceu na semifinal. E o América fica um tempo, então, só treinando, né? Mais de um mês até a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, de muita atividade no CT. Então, hoje eu nem queria que você falasse um pouco sobre esse período, né? Que o América viveu, só de treinamentos, e imagino que pode ser um ponto positivo para o treinador, tá ali trabalhando o seu time e tudo mais, só que a gente pode falar infelizmente, porque acredito o desejo de todos os americanos era estar nas finais do Campeonato Mineiro, né, Juninho? Cara, infelizmente, como você disse, né, estamos aí passando por um tempo aí de treinamento, depois da eliminação no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil também, né, algo que nos deixou muito triste, né, por a gente entender que talvez seria um momento muito apto aí a estar disputando o título, né, sempre respeitando aí o Cruzeiro, o Atlético também, né, mas a gente sabia daquilo que a gente poderia
né, apresentar o saber da nossa força, né? Mas é isso, né? Infelizmente aconteceu e agora é trabalhar, né? E claro, né, que o América sempre quando chega na Série B é um dos principais concorrentes ao Sempre. acesso. Acredito que ele vai para a Série B agora como um postulante a isso. Agora, o ano passado decepcionou muito também, né, Edmar? O América E aí esteve foi muito mal, né? estranho, né, Léo? É. Porque ele fazia jogos bons, né? Os jogos do América não eram jogos ruins, né? Mas era, assim, a defesa era uma peneira, né? É. E Não bem dava- no mata-mata, né? Bem, Copa do Brasil e Sul-Americana, outro papo. Exatamente. E acho que talvez por isso que a gente tenha ficado tão decepcionado com a América na Série B, em virtude disso, né? Porque era uma equipe que a gente não via como a das piores no campeonato, mas ele ficou praticamente o tempo inteiro lá embaixo, né? E a cada jogo da América a gente falava assim, não, hoje a coisa vai melhorar, hoje vai melhorar. E não melhorava, não, que tudo foi feito, a gente sabe que foi feito, né? Mudança de treinador, que até eles colocam muito nisso, né? Talvez uma demora. Talvez uma demora, né? O Marcos Saulo falou muito disso. No final, né, na análise final ali do ano, ele falou muito que isso poderia ter sido um dos motivos. A própria reformulação do América também, né? Que era para ter sido feita na temporada passada e não aconteceu. Acabou acontecendo para esta temporada, mas ele acha também que isso teve uma influência, né? A tradição do América mesmo, né? De jogar com a base, de ter esse tipo de situação. Claro, você chega numa Série A, você vai trazer jogadores mais experientes, jogadores que te deu uma referência. Eu acho que o América também ficou muito sem referência, né? Não tinha uma referência. E a cada jogo, e o Juninho sabe bem disso, porque ele brigou em quase todos, né? De boa, assim, brigou de boa, né? Pelo jeito que ele Batalhou muito. Batalhou muito, né? O Alê também fez muito esse papel, né? E a gente via um time muito qualificado, né? Martinez, o próprio Benítez, O Mastriani. né? O Mastriani, a questão técnica deles era muito diferente. E nem assim o América conseguiu fugir, né? E você fala do Salom, né, que fez uma avaliação depois, e não que seja fácil, né, mas fazer a avaliação depois, com pés no chão, talvez com a cabeça um pouco mais fria, pode se tornar, assim, mais fácil. Só que o Juninho, muitas vezes ele era obrigado a fazer uma avaliação ali de imediato, né? Numa saída de campo, quando todos os jogadores do América não queriam falar, às vezes não tinha até nada para falar mesmo, porque a situação estava tão ruim. Falar o quê, né? Já estava ficando repetitivo. Mas o Juninho, ele nunca se esquivou, né? E acho que você falou muito sobre admiração, né, Edmar, no início do programa. E a admiração também vai muito nesse sentido, né? Um jogador que nunca se esquivou, sempre esteve ali para dar uma resposta, não só para a imprensa, mas para o torcedor do América, que foi vivendo todo aquele drama com os jogadores. Então, vai mais um elogio aí, outro ponto de admiração para o Juninho, capitão do América. E queria que você falasse também sobre essa Série B, né, o Juninho, essa expectativa. O América que tem primeiro jogo contra o Botafogo, depois casa tem Novo Horizontino, enfim, tem um caminho trilhado aí nesta segunda divisão. Cara, primeiro, né, falar sobre a questão de sempre estar nas coletivas, né, confesso para vocês que tinha momentos ali que o que eu menos queria era falar, né, mas assim, cara, como eu falei antes, né, pô, você tá ali, você tá realizando o sonho que é ser jogador, né, legal, tudo, só que tem os prós e os contras também que a gente tem que enfrentar da mesma forma que as coisas estão boas, né, então é isso, cara, foi um ano difícil, mas como eu falei aqui, a gente vai crescendo com todas as situações, talvez o ano que eu mais cresci foi o ano passado, por isso, né, toda hora tem que falar algo e você tem que estar frio, você tem que analisar o que você vai falar, entender o que foi o jogo, né, nessa questão. E sobre a Série B, né, a Série B é difícil, é complicado, né, até antes mesmo do América ter essa sequência na Série A aí, com disputa em competições na Sul-Americana, na Libertadores, o América já era visto como um grande nessa competição, né, infelizmente, porque a gente quer ser grande na Série A, né, no Brasil todo, né, só que o América a gente vê, desde quando eu cheguei aqui, que ele tem um respeito muito grande na Série B, né, ele sabe como é jogar tudo, né, e a gente tem essa responsabilidade, né, de subir o América, né, uma obrigação, né, no meu ponto de vista, né, e isso, né, a gente tem que preparar bem, tem que saber enfrentar e não deixar que
né, essa obrigação vire um peso extra aí de fora. E o Juninho continua, né? Pelo que a gente viu aí desse jeito, né? E vai continuar a Série B todinha, né? Isso que ele quer ver o América de volta à Série A. Eu já disse aqui, espero que o América me ajude, porque eu já disse que ele tá no lugar errado, né? Não é que ele esteja no lugar errado, mas eu acho que é uma passagem só essa Série B para que ele volte à Série A. Pelo trabalho que é feito, pela estrutura que eles têm, né? Pelo tipo de investimento. O Salom até falou para a gente há cerca de algumas semanas aí, que não é porque caiu para a Série B que todo mundo acha que o América não tem dinheiro, né? Que não, senhor, que o América é muito bem estruturado nessa parte financeira, né? Da questão de não só de pagamentos em dias dos jogadores, né? Da estrutura que eles têm de trabalho, de viagem, né? E tudo mais, mas também, se houver necessidade de contratações, elas vão acontecer. Porque a gente sabe que é uma Série B muito difícil. O Juninho vai poder falar bem disso, porque são 7 equipes paulistas, né? E a gente sabe como que os paulistas lá no interior, aqui, o que tem de patrocínio é completamente diferente do que a gente encontra no interior de Minas Gerais. Né, Léo? São grandes equipes que investem no futebol, que patrocinam. Então, eles têm uma série de situações e de jogadores e de gente que é contratada por lá, que faz com que as equipes sejam mesmo aquilo que a gente fala assim, é uma equipe de Série B. Né? Acho que o próprio Campeonato Paulista, ele tem essa pegada, sim, né? Sim. Obviamente, tem ali um os mini grandes, brasileiro, né, Léo? tem os grandes que se distanciam um pouco, sim. mas os demais têm um equilíbrio muito forte, né? Muito forte, muito forte. E outra coisa, além dos times do interior, o próprio Santos, que terminou o Campeonato Brasileiro da Série A muito mal, teve o seu primeiro rebaixamento, caiu. Uma crise profunda com a sua torcida, uma crise financeira até muito forte. Sim. E eu não imaginava que o Santos estaria nesse estágio hoje, como um dos candidatos ao título da Série B. Não pela grandeza, mas pela crise tamanha que foi no ano passado e a crise financeira que ele vive, com a dificuldade de contratação, com a dificuldade de se encontrar um treinador, aí conseguiu de fato acertar o Carille, mas eu imaginava que teria mais dificuldades. Não demonstrou isso no Paulista, pelo menos saiu na frente aí de São Paulo, de Corinthians, mas no Campeonato Brasileiro da Série B, pelo que fez até agora na temporada, parece que vai ser difícil bater o Santos. E ainda tem os outros paulistas, né? Exatamente. E eles foram buscar o Marcelo Teixeira de volta, né? Todo mundo vai se lembrar, Marcelo Teixeira nessa última fase maravilhosa do Santos, ele sempre foi o presidente, né? E ele no início não queria de jeito nenhum, né? Porque você entrega uma coisa, depois você te dão de volta uma coisa, né? Todo bagunçado e tal. Marcelo Teixeira, que é um empresário do ramo da educação lá, né? Tem TV, tem rádio, tem uma universidade e tudo mais, e que é um homem que foi sempre muito voltado para o Santos, né? Sempre presente na diretoria do Santos. Ele acaba assumindo, né, o Santos num momento ruim e muda a história do Santos, como a gente está vendo, nesse sentido de ter de volta a possibilidade do retorno à Série A. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande, grande adversário do América, né, Juninho? A começar desses paulistas, tem o Santos, tem o Coritiba, enfim, são várias equipes aí e a Série B promete não ser nada fácil, né? O que a gente pode esperar aí dessa Série B, Juninho? A gente tem a tabela lá no vestiário nosso, ali no CT tem alguns departamentos que ela fica ali pregada, tudo, né? E o nosso início, se você for ver, é muito difícil. A gente pega equipes, como você citou aí, de São Paulo ali, equipes paulistas, que algumas não subiu ainda para a Série A por detalhes, né? E aí mostra a dificuldade que é do campeonato, né? Nem sempre, talvez, uma equipe que arranca bem, né, consegue o acesso, porque a Série B você tem que manter, né? Manter uma regularidade, eu acho que isso é o mais importante. E é lógico que se você começar bem uma competição dessa, né, você sim larga na frente, né, e fica talvez assim menos difícil, né, de uma arrancada final talvez para conquistar o acesso pela dificuldade que é o campeonato, né? Não vou falar que é a Série B mais difícil, mas talvez, né, esse ano será uma das mais difíceis aí dos últimos tempos, né? E a gente tem que entrar com esse pensamento, entendendo a dificuldade, como eu citei aqui. Mas é complicado, né? A gente olha para a tabela diariamente, a gente vê,
né? E também a gente acompanha jogos, né? Acompanhar, vamos dizer assim, quando os campeonatos estavam rolando dessas equipes que a gente vai enfrentar, né? E a gente tem aí de 10, no mínimo, aí, que vão brigar pelo acesso, você pode ter certeza disso, né? E eu espero muito, eu tenho muita confiança que o América será, sim, uma dessas 4 equipes aí a conquistar o acesso, né? Série B, de fato, não é uma competição Ela assim já não é fácil, né? tão gente? simples, né? Tem o deslocamento, muitas Sim, vezes, sim. os gramados, né? Se a gente já fala de Série A, o padrão já não tá tão assim qualificado, já tem reclamação. Em Série B, a gente vê gramados mais irregulares ainda. São desafios, né, que os times vão enfrentando. Agora, o Juninho especificamente, né? Especificamente. É assim mesmo, Léo, especificamente. E, enfim, ele tem alternância de posições, né? Ao longo dessa trajetória, mais de 400 jogos pelo América. E primeiro a gente acompanha um Juninho mais marcador, um primeiro volante. Hoje ele já não é tanto assim. Já é um jogador que vai mais pra frente, já é um meia, Sim, tá caindo mais pela direita. claro. A gente observa que pisa mais na área. Aliás, esse meio de campo do América é muito versátil, né? Se a gente pegar os 3 jogadores que iniciaram a temporada, com o Moisés, com o Alê e o Juninho, não tem um primeiro volante aí, né? Não tem, até porque o Alê nunca teve essa posição, né? O Alê é muito mais meia, depois que ele foi transformado em volante, né? Mas ele faz tão bem ali, parece que ele se entende aí tanto por ali, né? Que eu nem sei qual é a posição de quem que é, né? Que tem que segurar ali. O Alê fica um pouco mais, segura um pouco mais, mas assim, em determinadas situações, né? O próprio Cauã, que inclusive me surpreendeu em termos de treinador, né? Ele fez um brilhante campeonato mineiro, mesmo não tendo chegado na final, né, para um cara que está começando, que tem essa história. Claro, ele foi auxiliar técnico de grandes treinadores, né? Mas você ser auxiliar e ir para a beira do gramado é muito difícil. Eu não tinha dúvidas dele em relação a treinamento. Isso eu não tinha mesmo, porque normalmente é o auxiliar técnico que faz os treinamentos, e ele exatamente o nome dele é auxiliar por causa disso, porque ele auxilia, mostra as possibilidades para o treinador e tal, tem um papel importantíssimo que ninguém dá muito valor, né? No auxiliar técnico. Só o técnico é que sabe tanto que ele é importante. E eu tinha alguma dúvida ali à beira do gramado, né? Que é a substituição, né? O olhar para o jogo, o entendimento do que está acontecendo, a mudança da função dos jogadores. E ele fez isso no Mineiro muito bem. Tá bom, gente, era o Mineiro, mas ele tinha que disputar o quê? O Mineiro, né? Ele não tinha outra competição, era essa que a gente ia ver dele. Então, eu tenho muita expectativa com ele na Série B. O Cauã, a gente vê que ele tá em casa, né? Parece Sim, que no América ele se sente muito à vontade, né? E hoje, Juninho, queria que você falasse então o que o Cauã te pede, né? Se é o Juninho para atuar mais aberto pela direita mesmo, é como meia, nesse meio de campo, né, que a gente viu no início da temporada com Moisés, Alê e Juninho. Quem então é o primeiro volante? E esse Cauã de Almeida, que é o técnico mais jovem da Série B. É mesmo. 35 anos apenas, mais jovem inclusive que você, né, Juninho, que tem 36. Cara, não precisava, né, citar essa questão de ser mais velho que o treinador, né? A gente se sente mais velho. Mas é a verdade, é a realidade. Às vezes no dia a dia ali a gente comenta, não tem pra onde correr. Mas, cara, falando, se tem uma pessoa hoje que me conhece bem, né, em relação daquilo que eu possa, né, oferecer assim, de rendimento, é o Cauã. Ele vem de uma comissão aí do Lisca, né, que foi muito bem aqui no América também, e o Cauã era participativo daquela comissão também, né, e quando ele chegou, ele me cobrou aquilo que talvez, né, era o de melhor que eu tinha de oferecer, né, que era romper linha, que era intensidade, né, essas situações, né, e como tem hoje ali, como você citou, 3, vamos dizer assim, experientes ali no meio de campo, né, ele nos permite também que a gente... Ali a gente tem o Alê, que vai ser um treinador daqui a um tempo, o Moisés, que tem um entendimento de jogo muito bom também, né? Então, assim, o pessoal ele tem um entendimento muito bom de jogo, então durante ali os jogos, a gente vai mudando um pouquinho de função, mas dentro daquilo que a gente treina diariamente. Isso facilita, né? Então, assim, cara, cada treinador ele tem um estilo, né? E a gente tem que se adaptar naquilo que ele pede, né? E eu, quando eu cheguei aqui... Cara, talvez eu não era 40% do jogador que eu sou hoje, né? Em termos, assim, de um contexto geral, né? De marcação,
de técnica, de intensidade, dessas coisas. Você vai crescendo porque chega um treinador, te pede uma situação, chega outro, te pede uma situação. E eu tô sempre aberto a crescer também, né? E isso é importante, né? Então, assim, hoje eu tô ali toda hora na área, né? E o que eu me cobro é uma finalização melhor, porque eu sempre tenho ali situações de gol e eu sou um cara que ando errando algumas situações que talvez se eu caprichar melhor eu consiga ter êxito, né? E sobre o Cauã, cara, é um cara espetacular, né? Uma pessoa de um coração enorme, né? A gente fala pra ele que, cara, infelizmente o futebol você não pode ser muito bom, né? Infelizmente, cara, eu falo isso com dor no coração, né? Porque o futebol ele tem esse negócio, você tem que ser malandro, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? É uma pessoa de entendimento, né? Muito boa também, tanto é que o Salum oportunizou ele para que dirigisse o América. E eu confesso para você que quando o Salum escolheu, eu fiquei muito feliz por conhecer ele, a pessoa que ele é também, né? E na minha opinião, esse ano a gente vem tendo um rendimento muito bom, né? Só que o futebol é resultados, né? A gente falhou aí na Copa do Brasil, que era muito importante para o clube, e falhamos também no Campeonato Mineiro, né? Que a gente queria estar muito nessa final, né? Então a gente sabe que o que vai andar ali com o comando dele é resultados, né? E a gente tem que empenhar muito para valorizar a pessoa que ele é e o comandante também que ele é. Então, uma pessoa de um coração enorme, só tenho coisas boas para falar dele. Espero de todo coração que ele tenha sucesso aí na carreira dele. E a gente vai contribuir muito para que isso aconteça. Então é isso, né, Léo? A gente tem que torcer agora pro América ir bem, né, na Série B e que a gente possa, na temporada que vem, nós vamos estar, claro, obviamente, fazendo os jogos do América nessa Série B, né, pela FM O Tempo, nas plataformas digitais de O Tempo, pelo YouTube de O Tempo, você vai acompanhar tudo com a gente, mas é óbvio que a nossa torcida é para que o América realmente volte à Série A, né? Porque a gente não enxerga mais o América como um time de Série B, né? Não. Depois de 3 temporadas consecutivas na Série A, não só a temporada consecutiva na Série A, mas nesse tempo o América chegou numa Libertadores. Exatamente. Né? Na história, ele fez a história dele. Ele né? subiu de patamar, né? Sul-Americana, Libertadores. A né? exigência pro América é outra, com certeza, É. né? Então o América já não tem mais disso de que nunca disputou uma competição internacional. Disputou sim. Aliás, na Copa Sul-Americana foi bem. Muito bem, né? foi muito Então, bem. o América já não é mais um time de Série B. Então, lá não pode estar de fato, porque precisa de um orçamento de Série A para seguir progredindo, né? Para seguir mostrando mais resultados, participando de mais competições internacionais, até alcançar o seu primeiro título. E com esse comportamento, né, da diretoria que a gente observa, uma diretoria com pés no chão, com um trabalho. O Salum falou isso para você sobre Sim. eliminado na Copa do Brasil, óbvio que faz uma diferença muito grande no orçamento. Claro. Mas não é que o América está quebrado por causa disso. O América, ele consegue sobreviver. Ele Venda tem de jogadores, né? As revelações que ele tem, né? Porque se for de renda também tá perdido, né? Porque o torcedor do América, eu vou falar eu não falo mais nada. Agora imagina, né? Com todo esse trabalho, se tivesse uma receita de bilheteria. Nossa. Já tem um estádio, né? O Sim, América tem um ótimo estádio, tem um tem ótimo a Arena ativo, né? Independência, né? Tem patrimônio. Sim. Falta mesmo pro América ter mais receita com o seu público. E se isso acontecesse, né? O América com certeza já estaria num outro nível, poderia ter um poder de investimento ainda maior. A gente fica sempre na esperança. Ô, Juninho, obrigada demais, viu? Foi muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, tá? viu? Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição aí. Abraço a todos, Deus abençoe. Valeu. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro KTO.com e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece.
Léo Campos, foi muito bom ter você aqui no Dimara Entrevista. Estou esperando o próximo convite, Dimara. Virá com certeza. Adoro os meus parceiros de Dimara Entrevista. Primeiro agora, antes de despedir, eu queria agradecer muito a audiência. A gente está muito feliz com a audiência do Dimara Entrevista, né? Eu sei que vocês estão gostando desse papo, que é um papo diferente, que a gente conta várias coisas, né? A história das pessoas, né? E muitos eu vi lá, tá? Eu fico lendo os comentários, eu vi todos os pedidos seus. Entrevista fulano, entrevista ciclano. Tô programando, tá bom? Então fica de olho sempre no Dimara Entrevista. Beijo grande, até a próxima semana. Tchau.